Lucas 15:11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Eu vou pular com vocês um pouquinho mais adiante, que é o 17, que está dizendo assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. 20. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Nós vamos agora descer mais um pouquinho neste mesmo texto, o versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Vamos descer mais um pouquinho no texto, queridos, versículo 31 e o 32, que são os versículos finais da nossa leitura. Respondeu-lhe o pai agora está respondendo para esse filho mais velho: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo que alegremo-nos e folguemos, ou e folgarmos, porque este teu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e ele foi achado. Aleluia! Glorificado seja Deus. Fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus e ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Você pode orar comigo? Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Pai, Deus maravilhoso, muito obrigado por mais uma oportunidade de sair lá de Boston e de entrar nesta ilha abençoada, e aqui nesta cidade de Falmouth proclamar o Evangelho do Senhor. Te louvo pela vida do meu querido e amado pastor José, da sua digníssima esposa, dos filhos, dos obreiros, dos meus queridos e amados irmãos, da minha família que veio comigo. Quero te louvar acima de tudo, Deus, a presença do teu Espírito Santo neste lugar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando um dia maravilhoso, mas esta noite é uma noite singular, porque esta igreja está numa campanha, uma carta para Deus. Eles estão crendo, meu Deus, que o Senhor é o Deus que se levanta contra os inimigos. Muito obrigado nesta noite, porque eu tenho certeza, teu Espírito ministrará, teu Espírito fará ouvir nos corações a tua palavra. Senhor, aqui nós estamos, cerca este templo da presença com os teus anjos. Faça maravilhas nesta noite, Pai. Aquele que entrou triste, eu tenho certeza que vai sair alegre. Aquele que entrou com problema, vai sair daqui com a resposta, porque só a tua palavra tem resposta para nós. Sê conosco nesta noite, abençoa a tua igreja, porque este é o intuito de nós estarmos te louvando. Nós não te louvamos para barganhar, nós não te louvamos para só pedir, nós não te louvamos só para, ó Deus, clamar pelas nossas
nossas necessidades, mas o maior intuito de nós estarmos aqui é para te louvar e te agradecer, porque o Senhor é um Deus vivo e habita no meio dos louvores e no meio da tua congregação. Faça nesta noite cada um abençoado, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus, aplauda forte, glorificando ao Senhor e tomando o teu assento, por favor, no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Eu sei que vocês estão debaixo de um tema que foi até lido aqui no começo, mas o Espírito Santo tocou em meu coração para estar ministrando uma palavra, e eu sei que a palavra de Deus nesta noite, ela não voltará para Deus vazia. A palavra do Senhor, ela fará o efeito pelo qual ela foi designada aos nossos corações. Uma carta para Deus é aquilo que vocês estão fazendo aqui durante 7 domingos, pastor. 12 domingos, que bênção, representando quantos meses? 12 meses, eu tenho certeza que é isso, que vocês estão aqui com o intuito. Mas o importante é que Deus sabe das necessidades da igreja, e nós estamos aqui, queridos, debaixo da autoridade de Deus, do temor do Senhor, para ministrar uma palavra ao coração de cada um de vocês. Espero que vocês estejam abertos, os vossos corações, as vossas vidas, porque Deus já está falando aqui, desde o primeiro momento, que os louvores já começaram a ser entoados, que as palavras já começaram a ser lidas. Deus está presente neste lugar. Quem crê, quem já sentiu a presença dele? Pastor, abrindo aqui só um parênteses, eu me lembro que eu tive o privilégio de estar pastoreando uma igreja por 9 anos. Eu me lembro do começo da igreja que Deus nos deu ali no hotel Holiday Inn, na cidade de Somerville. Eram poucas pessoas, menos do que vocês, mas Deus estava ali fazendo coisas maravilhosas. Por isso que eu me sinto aqui nesta liberdade, porque toda igreja grande, guarda isso, toda igreja grande, ela não nasceu grande. Toda igreja grande, ela teve um princípio, ela nasceu com poucas vidas, mas que estas vidas unidas, que fazem parte do corpo de Cristo, porque Cristo, que é o cabeça, fará com que o corpo vá completando cada dia as partes. E eu tenho certeza que você que talvez, usando a tipologia, o exemplo, que é mão, que é pé, que é braço, que é cintura, que é peito, que é costa, que é ombro, Deus vai unir as demais partes, e esta igreja vai crescer para a glória de Deus. Você crê? Amém? Louvado seja Deus. É bom estar aqui nesta igreja nesta noite, mas é muito bom lembrar, relacionado à igreja, que nós somos uma família, que aqui nesta família existem famílias individualmente que moram em determinados lugares dessa cidade, ao redor deste lugar. Uma família, para ser família, porque segundo a sociologia, para ser família, a família precisa de ter a pessoa do homem e da mulher, e depois consecutivamente, por consequência, deve haver os filhos como complemento desta família. Diz os sociólogos que a família é a célula mãe da sociedade. Já imaginou se essa igreja que está localizada aqui, que só está começando, e que Deus vai trazer uma grande bênção e muitas outras pessoas para ela, vale um amém da igreja? Amém? Não tivesse famílias, não tivesse o pastor, ele fosse sozinho aqui, os obreiros fossem sozinhos, vocês fossem sozinhos, só moças solteiras, rapazes solteiros, ou talvez homens e mulheres divorciados, não teria aquela complexidade para poder alcançar famílias que estão desmoronando na sociedade. Mas pelo fato desta igreja terem famílias, e eu profetizo nesta noite, famílias que estão solidificando na palavra de Deus, aleluia, esta família ou estas famílias poderão ser exemplos para a sociedade que estão localizadas aonde vocês moram, para conhecer realmente o poder de Deus através e no meio destas famílias. Então uma família é constituída de um homem, de uma mulher e da consequência dos seus filhos. E eu vim para este texto que nós estamos aqui localizados nesta noite, que é o capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, e aqui nos mostra também uma família, que nos mostra a figura de um pai e nos mostra a figura de 2 filhos. É claro que com certeza este pai, ele teve que ser casado para poder ter esses 2 filhos. Mas um determinado dia, diz a palavra do Senhor, que este homem, ele foi confrontado pelo seu filho mais novo. Seu filho mais novo veio até ele e pediu a parte da herança.
E o pai, sabendo que a herança se divide de maneiras iguais para quantos filhos ele tiver, ele dividiu, deu ao filho, e o filho partiu para o lugar que ele achou que deveria partir. Lá gastou toda a sua herança, gastou dissolutamente, diz a Bíblia que com meretriz, com aquilo que ele achou muito bem gastar. Olhando para a Bíblia, nós percebemos que desde o começo Deus constituiu o homem chamado Adão e a mulher chamada Eva, e depois vieram Caim, Abel e vários outros irmãos. A família é algo primordial, não só para a igreja de Cristo, mas para a sociedade. Sociedade só não está mais corrompida com os valores familiares, porque existem famílias que estão defendendo os valores primordiais que Deus estabeleceu para nós, solteiros, que depois encontramos a nossa metade e constituímos família. A Bíblia é constituída de homem e mulher que se casam e fazem famílias, descendentes posteriores, e essa descendência com certeza precisa ser abençoada pela mão poderosa de Deus. Mas quando eu vou para a Bíblia também, dessas famílias que Deus constituiu, você e eu vamos perceber que existem pessoas que elas distorcem, que elas levam para um outro parâmetro os valores, e elas distorcem os valores verdadeiros da base da família. E aí você vai perceber que na Bíblia também, como hoje em dia, como nos dias anteriores, existem aqueles pais e aquelas mães que eles têm alguns filhos ou filhas chamados filhos. Na maneira geral de dizer, estou falando filho, mas que está englobando o filho e a filha com as suas preferências, que são chamados filhos preferenciais. Mas quando você vem para a Bíblia, que a nossa referência da palavra de Deus é o Deus que mandou os seus profetas, os seus escritores, que foram aproximadamente 40 pessoas que Deus usou para escrever toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você vai perceber que Deus, Ele é a referência da Bíblia, que Deus, Ele é o centro da Bíblia, que o Eterno, Ele é o centro. E quando nós olhamos para Deus que constitui o homem, a mulher e as famílias, você vai perceber uma coisa, que dentro do coração de Deus e dos valores relacionados a todos os seres humanos espalhados na face da terra, Deus não olha para nós e para todos os demais que não servem a Ele, mas todos são criados por Ele. Ele não olha e não vê ninguém preferencial na face da terra. Quer que eu te cite alguns textos na palavra de Deus? Palavra de Deus aqui no Salmo 127 versículo 3 está dizendo assim: os filhos, que está relacionado tanto ao moço e à moça, ao menino e à menina, está dizendo, são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. Olha que aqui está no plural dizendo, olha, tanto o menino como a menina, os filhos de um modo geral, eles são herança do Senhor. Foi Deus que constituiu eles, e o fruto do ventre da mulher é o galardão dela pela bênção que Deus está dando de vir e nascer o menino ou a menina. Salmo 128 versículo 3, parte B, diz assim: os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então aqui está dizendo o Salmo 128, que é o salmo propriamente falando da família. Ele começa dizendo assim, que bem-aventurado é o homem, é o varão, não é? O varão que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E aí vai dizendo que ele vai comer do fruto das mãos dele, vai ser abençoado, vai ter a sua mulher cuidando da sua casa, mas vai ter os seus frutos como aquele que nós acabamos de ler, seus filhos como frutos da oliveira, da planta chamada oliveira, e eles estarão assentados à roda da sua mesa. Você percebe que Deus constitui o homem e a mulher, une o homem e a mulher, tornam-se uma só carne. Preste atenção que esse é um princípio lá de trás. Diz que o homem não é bom ficar sozinho, casaria a mulher,
e viria filhos, viria os frutos. Ele mesmo lança a palavra quando ele cria, no capítulo 1, no versículo de número 26, lá falando da criação, ele diz assim: olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine, mas que ele venha multiplicar-se, que ele venha dominar, que ele venha preencher e encher toda a terra. Então Deus, ele não tem filhos preferenciais, porque quando ele abençoa o homem como o chefe da casa, como aquele que serve a Deus, abençoa a mulher como aquela que cuida da casa, que está junto com o marido, debaixo da visão que Deus dá para o marido, a consequência é, quando ela tornar-se grávida, Deus vai abençoar os filhos. Podem ser 10 meninos e uma menina, porque tem uma menina, vai ter a preferência? Não, Deus vai abençoar os 10, aleluia. Deus vai abençoar a todos. E esta visão que Deus passa para nós pais, para nós abençoarmos todos os nossos filhos, independentes se tem uma menina e 10 meninos, se tem 9 meninas e um só menino, não importa, todos precisam de estar debaixo dessa bênção do Senhor. Vou provar para vocês aqui rapidamente com mais alguns textos. Romanos 2:11 está dizendo: porque para Deus não há acepção de pessoas. Atos 10:34 diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que está dizendo, olha, Deus amou só a igreja? Não, Deus só amou aqueles que aceitarem o Filho dele, o sacrifício, como, aquele que morreu, que deu, foi sacrificado como seu Senhor. Esses são filhos exclusivos de Deus. Não, Deus amou foi o mundo de tal maneira. Outro texto, João capítulo 1 versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora já olhamos para uma outra ótica quando lemos este texto. Por quê? Porque o versículo de João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, mas agora, para que nós pudéssemos continuar originalmente nesta mesma qualidade do amor de Deus nos alcançar e na qualidade de filhos, nós precisamos de entender que todos pecaram, que diz em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23 está dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O homem pecou, o homem foi excluído, e pelo fato do homem ter sido excluído por causa do pecado, ele perdeu a filiação. O pecado está separando ele de Deus. Como que eu vou conquistar de novo, pastor, aquilo que originalmente Deus estabeleceu por Adão e Eva lá no começo? Deus está na qualidade de filho, de Deus me demonstrar esse amor de novo. Eu preciso de estar debaixo da promessa de João 1,12: mas a todos que o receberam, que recebeu Jesus, deu-lhes poder agora de serem feitos novamente filhos de Deus, aleluia. Deus não tem acepção de ninguém, é nós que nos excluímos do plano de Deus, é nós que nos colocamos aquém do plano de Deus. Deus tem um plano para todos os seres humanos. Deus tem um plano para você que está aqui nesta noite, basta você crer, aleluia. Mas quando estamos vindo para a Bíblia, nós vamos perceber neste texto que nós acabamos de ler, que é Lucas capítulo de número 15, que o pai, ele ama os 2 filhos que ele tinha. Mas aqui estes 2 filhos nos mostram, que é o tema que nós vamos trabalhar, tipos de filhos que o pai tem. Um é diferente do outro, mas os 2 estão debaixo da herança do pai, os 2 estão debaixo do amor do pai, os 2 estão debaixo daquilo que o pai quer, que é abençoá-los. Mas quando nós olhamos para esses 2 tipos de filhos, eles tomaram as suas próprias decisões. Eles tinham a parte igual na herança, tinha todos os privilégios que um tinha, o outro tinha, relacionado à riqueza do pai. Eles comiam da mesma comida, vestiam da mesma roupa, tinham os mesmos privilégios de cavalos, de todas as coisas que o pai tinha. Mas a decisão de nós estarmos debaixo do amor do pai e definir se nós queremos
ter este amor do Pai ou não, isso vai depender de nós. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esses dois tipos de filho que o Pai tem, e nós precisamos de definir quem filho ou qual filho nós queremos ser. Agora voltamos para cá para falar um pouquinho disso que eu estou falando. Deus, ele não tem preferencial, mas na Bíblia, no passado, dos anos depois do pecado, nós presenciamos aqui na palavra de Deus que alguns pais e mães, eles buscaram preferência em alguns filhos. A pergunta que eu faço para você aqui é: Deus tem filhos prediletos? Ele não tem filhos prediletos, claro que não. Agora há uma outra pergunta para nós, olhando para os dois filhos que vieram primeiro de Adão e Eva: por que a preferência de Deus pelo sacrifício de Abel foi para o de Abel e não para o de Caim? Qual é esta razão? Que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Será, pastor, que quando eu leio este texto de Gênesis capítulo 4, aquilo que o senhor está pregando algo contrário? Parece que Deus ama mais um do que a outro. Eu vou te provar na Bíblia que Deus ama os dois filhos de Adão e Eva da mesma maneira, mas o que mostra a diferença, sabe qual é a diferença de Deus receber o sacrifício de um e de outro? É uma questão de disponibilidade de coração, é uma questão de obediência, é uma questão de nós queremos andar e obedecer aquilo que Deus estabeleceu para nós. Deus quer abençoar um, Deus quer abençoar outro. Eu estou usando aqui a figura de dois, porque aqui a Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 4 que era Caim e Abel. Se Caim e Abel tivessem mais irmãos, Deus olharia para o terceiro da mesma maneira que olharia para o segundo, que olharia para o primeiro, olharia para o quarto da mesma maneira que olharia para os outros. Por quê? Porque Deus não tem filho preferencial, mas a Bíblia nos mostra que a intenção de nós apresentarmos alguma coisa para Deus cabe a nós. A maneira com que nós vamos servir a Deus cabe a nós. A maneira com que nós interpretamos amar a Deus e obedecer a Deus cabe a cada um de nós. O Pai não muda. Se você começar a estudar a chamada teologia, ou a explanação, ou a questão profunda do Antigo Testamento, relacionada à paternidade de Deus, você vai perceber uma coisa. Eu estudei isso e sempre gravei isso no meu coração, e vou passar de uma maneira muito fácil para você entender. Todo o Antigo Testamento você vai ver Deus imutável, Ele não muda. Uma das coisas que Deus tem no Antigo Testamento se chama paternidade. Deus, como Pai, Ele não muda, Ele sempre é Pai. Israel cai milhares de vezes, centenas de vezes, dezenas de vezes, mas Deus continua sendo o mesmo. Por que Deus continua sendo o mesmo? Porque todas as vezes que Israel peca e se arrepende e lembra do amor do Pai, que é um amor constante, que é um amor imutável, que é um amor que não tem alto, não tem baixo, mas continua sendo o mesmo amor intenso, Israel se arrepende, Israel tem vergonha e ele volta. E quando ele volta, Deus fala assim: olha, Israel, você de 100%, você já usufruiu de 80%, agora só te resta 10%. Olha, Israel, você já usufruiu 50% da minha bondade, do meu amor como Pai, agora Israel só tem 50%. Não, meus irmãos, quando Israel volta, os 100% de amor e do cuidado de Deus, Deus demonstra para Israel da mesma maneira. Aleluia, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Deus sempre continua o mesmo. Antigo Testamento mostra a Deus como um Deus que é Pai, como um Deus que cuida. Mas aí, quando olha para o ser humano como filho, e quando ele peca, sabe o que acontece? Ele deixa de estar na qualidade de filho. Agora a pergunta para você é: Deus tem filhos exclusivos? Deus tem filhos preferenciais? Não, porque se você estudar a teologia da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, está mais relacionado ao convívio de Deus para com o quê? Para com o povo como Pai, porque lá no Novo Testamento é o convívio de Deus na pessoa do Filho como Salvador. Pai, Deus demonstra mais no Antigo Testamento. Deus muda? Não, Deus continua sendo o mesmo como Pai, mas o Filho deixa de ser filho. Sabe por quê? Porque o Filho faz isso.
ele dá as costas para o pai, ele dá as costas para o amor do pai, ele se esquece da herança do pai, ele se esquece do benefício do pai. Olha para esse texto que você acabou de ler comigo. Não está acontecendo isso aqui nesse primeiro filho. Talvez deveria ser o filho mais velho, que deveria deixar tudo e partir para a vida, como acontece aqui no estado americano, ou nos estados americanos. O filho dá 18 anos, o pai fica louco para ele sair de casa e ser independente. Não talvez, queridos, porque este filho tem uma condição, exorbitante financeira para sair, mas porque dentro do coração dos pais americanos aqui os filhos saem de casa logo, para talvez não dar mais trabalho, para talvez não ser mais sustentado. E aí acontece muitos dos filhos serem traumatizados dentro dos seus corações. Por quê? Porque não têm maturidade, porque não estão preparados para a vida, porque talvez não sentem aquele amor que o pai deveria dar por mais um pouquinho de tempo. E quando nós olhamos para esse texto, acontece muito a imaturidade, a falta de amadurecimento no tempo certo. E este filho mais novo, que é o que deveria estar em casa para amadurecer, foi o primeiro a sair, foi o primeiro a deixar, e o outro que já era mais maduro ficou em casa. A palavra do Senhor nos mostra aqui, eu volto para o texto para mim poder explicar isso aqui para vocês, que o texto vai me mostrar, relacionado, queridos e amados irmãos, a Caim e Abel, que foi a pergunta que eu fiz para vocês. Deus tem filhos preferenciais? Não. Mas o porquê, pastor? Que Deus então atenta para a oferta de Abel e não atenta para a oferta de Caim. Falando um pouquinho do texto, nos mostra que Caim era lavrador da terra, Abel era pastor das ovelhas. Eu vou ler o texto para vocês. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos, ou seja, ele trouxe, o que é primogênito? Do melhor, foi o melhor fruto que ele pegou. Já Caim não, ele pegou qualquer tipo de oferta e ele trouxe para Deus. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Os versículos posteriores vai nos mostrar que aqui, neste exato momento, Caim, ele é o primeiro homicida da Bíblia. Preste atenção, que Deus não olha só para a oferta. Tem gente que pensa assim. Outro dia, como o pastor compartilhou comigo, o pastor que é amigo meu, que uma irmã falta na igreja direto ela falta, mas não deixa de enviar o dízimo. Chegou um dia que o Espírito Santo, e esse pastor ficou tão triste, que ele então decidiu uma coisa, virando para aquela irmã, conversando com ela, falou assim: olha, minha irmã, pastor, eu quero entregar o meu dízimo, pastor, eu quero te entregar o dízimo. E essa irmã, muito faltosa na igreja, ela falou: olha, minha irmã, eu decidi uma coisa, se Deus quiser que com que a igreja feche, ela vai fechar. Se Deus quiser com que a igreja acabe, ela vai acabar. Mas se Deus quiser que ela continue, tenha um propósito dela continuar, vai continuar. Mas tem uma coisa, eu não vou aceitar mais o dízimo da irmã. Sabe por quê? Porque primeiro eu preciso ver a irmã aqui. A sua presença é muito mais importante do que o seu dízimo. O seu dízimo é um complemento da sua presença na igreja. O seu dízimo não é mais importante do que a sua presença na igreja. Vamos voltar para o texto aqui para você entender isso que eu estou falando aqui, que foi algo de Deus e é algo que nós temos como primazia da nossa vida, que a nossa vida é muito mais importante que a oferta. Mas tem uma coisa, a oferta que vamos dar para Deus, ela tem a ver com a nossa intimidade com Deus, com o nosso compromisso com Deus, com a nossa vida de dedicação ao Senhor. E Deus primeiro vai atentar, sabe para quê? Para a sua vida. Aleluia. Qual é o teu louvor que você tem dado para Deus? Qual é o nosso louvor, a nossa adoração que nós temos dado para Deus? Se nós estamos dando uma adoração do profundo do nosso ser, não o pior da nossa vida, a nossa oferta será uma consequência boa no altar de Deus para manter a obra de Deus. Aí tem gente que acha: olha, eu vou dar um dízimo grande, eu vou dar uma oferta grande, eu vou abençoar de uma maneira grande a igreja. Não estou dizendo que não é, que é pecado isso, não.
Mas Deus primeiro está preocupado como é o teu coração para com Ele. Porque ninguém vai comprar Deus, irmão. Nós podemos abençoar a igreja e achar que a nossa oferta pode até tentar, em aspas, comprar, não é? Vou pagar o aluguel da igreja sozinho, glória a Deus se você puder. Mas a tua oferta não vai comprar a maneira com que você é visto pelos olhos de Deus. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Diga aleluia, diga glória a Deus. Diz aqui que Deus olhou para quem? Primeiro, para a pessoa. Olhou para Caim e depois olhou para a oferta. Olhou para Abel e depois olhou para a oferta. Agora eu vou te dar a resposta que você precisa, porque eu gosto de pregar, é Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A resposta para mim, pastor, onde está? Primeira epístola de João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou ao seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Todos dois eram jovens. Caim era jovem, porém as obras de Caim eram obras más. Deus olhou para os dois. Deus não tem preferencial. Deus amava tanto a Caim como amava Abel. Mas a obra de Abel, de apresentar qualquer coisa para Deus, de achar que Deus é qualquer um, de achar que Deus deve ser adorado e cultuado de qualquer maneira. Deus não deve ser cultuado e adorado de qualquer maneira. Deus merece o de melhor. Estou cansado, mas eu vou dar o meu melhor lá no culto. Vou louvar da melhor maneira, vou pregar da melhor maneira, vou estar lá da melhor maneira, vou chegar cedo, vou ajudar a arrumar a igreja, vou ajudar a levar pessoas. Eu vou fazer o de melhor, porque Deus está olhando para mim para poder me abençoar como filho. É isso que Deus está nos mostrando nesta noite. Quantos pode dizer glória a Deus e quantos pode dizer aleluia nesta noite? Eu vou terminar esta parte falando de mais um caso, mas não é o caso de Deus, que Deus ele não tem preferencial, mas Deus ele olha a maneira com que nós apresentamos obras, a nossa vida para Ele. O caso que eu queria falar com vocês é o caso de Isaac e Rebeca, que tinham dois filhos que eram gêmeos, chamados Jacó e Esaú. Que problema que foram estes dois. Gênesis 25, 28 diz assim: Isaac, que tinha gosto pela caça, amou a Esaú, olha a preferencial, mas Rebeca amou a Jacó. Um defendia um e o outro defendia outro. Filho preferencial. Você tem que aprender primeiro que o referencial nosso é Deus. Não pode ter filho preferencial. Se isso tiver na sua vida ou na sua família, aprenda hoje e ensina para alguém que Deus ama a todos e nós devemos amar nossos filhos da mesma maneira. Olha que coisa interessante. Quando um colega meu que trabalha comigo chegou para mim sexta-feira e ele me perguntou, falou: eu sei, né, ele é hispano, mas falando comigo em espanhol, eu sei que você é pastor, mas eu quero te fazer uma pergunta bem íntima para você. Você tem 2 filhos, não tem? Tem. Eu queria te perguntar, dos seus 2 filhos, qual que é o preferencial? Eu falei: nenhum dos 2. Todos eu trato da mesma maneira. Se eu der alguma coisa para um, eu vou dar coisa para outro também. Vou me esmerar de dar para os 2. Eles estão aqui, eles sabem muito bem que quando começa o questionamento, a mãe responde: olha, nós vamos no tempo dar a você. Não tem filho preferencial, porque o meu amor por um é o mesmo amor pelo outro. O amor pelo outro é amor pelo outro. É igual amor, e é isso que Deus tem que nos ensinar. Agora eu falo uma coisa para vocês bem particular da minha vida. Eu tinha tudo, pastor e igreja, para eu ser uma pessoa que nunca ia servir a Jesus, para eu ser uma pessoa traumatizada na minha vida relacionada a isso. Sabe por quê? Porque os meus pais, eles se separaram há muitos anos atrás. Eu adolescente, meu pai procurou uma outra mulher, contraiu uma outra família, mas dentro da minha casa sempre existiu essa questão, eu e meu irmão, de filho preferencial. Sempre existiu essa questão de filho preferencial na minha casa, deles sempre preocuparem com o mais velho e sempre esquecer o pobrezinho, se assim eu posso dizer, antes de receber Jesus como meu salvador, de sempre ficar por último, de sempre ficar para depois. E eu vim com isso, antes de aceitar Jesus, com um trauma muito grande no meu coração,
coração com a ferida muito grande, mas eu louvo o nome do Senhor, que um dia quando eu aceitei Jesus, Deus começou a trabalhar na minha vida, e Ele curou isso na minha vida. Ele falou: meu filho, você foi rejeitado na sua casa, mas quem foi que eu salvei na tua família? Quem foi que eu levantei dentro da sua casa para fazer a minha obra? Você é o meu escolhido. O rejeitado dentro da sua casa é você. Eu escolho você e eu curo o seu coração de todo trauma paterno e materno, porque eu sou o teu pai. Eu vou preencher todo o vazio que você sentiu, a falta do amor pelos seus pais. Eu sou o teu Deus, e Deus curou a minha vida do trauma de eu ser o menos favorecido da minha casa. Você pode aplaudir a Jesus. Isaac e Rebeca faziam isso. Olhava um para um filho e outro para o outro, e nós sabemos muito bem. Esaú não deu valor para a sua primogenitura. Esaú não deu valor para ele assumir o lugar do pai depois de morto, tomar conta da casa e ter a parte da herança melhor, porque isso já era uma norma patriarcal. Ele então não deu porque demorava os dias, o pai não morria, e ele pensou: o que me serve disso? Eu estou com fome, o que vai me servir disso? Eu voltei da caça e eu não tenho nada para comer. O que me serve disso? A mãe, porque amava mais a Jacó, ficou sabendo, correu até Jacó e falou: olha, corre depressa, você que sabe cozinhar, cozinha lentilhas e corre até lá e vende para o teu irmão, troca com ele. E ele foi sábio, foi lá e ele trocou. O irmão com fome não deu valor daquilo que Deus havia estabelecido para ele. E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele comeu e passou o direito de primogenitura. Mas isso deu uma briga, irmão, isso deu uma confusão tão grande, que quando Esaú viu que no passar dos anos Jacó estava sendo abençoado, onde Jacó passava era abençoado, chegou na casa de Labão, foi abençoado nos anos que viveu lá, e a bênção vinha, e a prosperidade vinha, e a notícia chegava nos ouvidos de Esaú, e ele também lembrava: vendi a bênção para o meu irmão, agora eu quero matar o meu irmão, quero tirar a vida do meu irmão. Até que um dia, quando Jacó ele vai mudar para o lugar estabelecido por Deus, ele chega até um lugar chamado Val de Jaboque, fugindo do seu irmão, correndo do seu irmão. Ali ele para e manda as suas esposas, os seus filhos prosseguirem avante, e ali ele fica. E diz a Bíblia que ali é o lugar definitivo da vida dele. Não aguenta mais a prova, não aguenta mais a perseguição, não aguenta mais a confusão, não aguenta mais a ira do irmão, porque o coração dele também se irava por causa da perseguição do irmão. E diz que visita ali uma teofania, o anjo de Deus, o próprio Deus visita aquele lugar, um varão visita aquele lugar, e quando já está rompendo a noite para ir até amanhã, o anjo de Deus quer ir embora, o próprio Deus quer ir embora, e ele então agarra e diz: só vai sair daqui se você me abençoar, só vai sair daqui se você mudar a minha história. E diz que ele pergunta: quem é você? Preste atenção, que quando o pai lá atrás abençoou a vida de Jacó, ele se passou como Esaú. Ele era liso, o irmão já era o contrário, todo peludo. O irmão era caçador e ele era cozinheiro. O pai queria, já estava velho, com as vistas já envelhecidas, queria comer da caça. Ele preparou a caça, a mãe ajudando, para ver como é que filho preferencial, o que causa, que bagunça. Mas Deus nesta noite, queridos, vai nos ensinar e vai nos dar uma opção. A escolha é nossa: continuar sendo obediente, abençoado, ou nós estarmos na qualidade de filho, mas vivermos dissolutamente longe do propósito de Deus. Eu sei que todos vocês querem viver um propósito de Deus neste lugar. Você quer viver um propósito de Deus? Quer gozar da bênção de Deus? Então você vai aprender nesta noite. Diz que cozinhou. O pai passou a mão porque ele tinha matado o animal, e quando passou a mão estava cabeludo, mas a voz era a voz de Jacó. Ele falou: olha, parece que é Jacó que está aqui. Não, pai, eu sou Esaú. Voltando lá para frente, quando chegou lá na frente, a primeira pergunta do anjo: quem é você? Será que você, Jacó, vai continuar falando que é Esaú? Será que você vai continuar mentindo? Será que você vai ficar no engodo de Satanás e da mentira da sua mãe, que te escolheu como preferencial, e o teu pai escolheu o teu filho, teu irmão, como preferencial? Ou você vai mostrar quem realmente você é, para eu mudar a tua vida de uma vez por todas? Diz a palavra, queridos,
que ele confessou: eu sou Jacó. Para nós mudarmos, nós precisamos de confessar quem nós somos. Eu sou o Sandro, eu sou Deus que faço isso ou aquilo, sou fraco, sou miserável, não posso me libertar dessa área na minha vida. Tem que confessar, querido. A Bíblia fala que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Quem confessa que é fraco, quem confessa que é pequenininho, quem crê na grandeza de Deus e sabe que ele precisa se abrir para Deus, Deus está pronto para entrar na alma, entrar na vida e abençoar a vida desta pessoa. Abençoar como, pastor? Dando milhões de dólares? Não, abençoar primeiro transformando o coração, transformando ele, transformando ela e transformando em uma nova criatura. Aleluia. Quem é você? Até agora eles te conhecem como o Jacó, ou melhor, como Esaú, aquele que é dono da primogenitura. Eu sou Jacó. E aí o anjo fala: porque você falou que você é Jacó, então eu vou te marcar na tua coxa. Diz que o anjo tocou e ele colocou um manquejar na coxa de Jacó e falou assim: você não será mais chamado Jacó, mas o teu nome será Israel. Aleluia. Jacó quer dizer aquele que supera, aquele que domina. Não é enganador não, irmão. Jacó no original não é enganador. Jacó no original é aquele que está relacionado com vencer, com superar, com dominar. Mas Deus não queria que ele só superasse, Deus queria que ele fosse príncipe de nações, porque isso significa Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Nesta noite Deus está dizendo para a igreja: eu quero transformar vidas aqui, porque eu quero abençoar, e eu quero usar o meu povo que está congregando neste lugar como filhos e filhas minhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é: pastor, existe algum meio de irmãos separados poderem reconciliar-se? Sim, meus irmãos. O meio de reconciliação é a palavra pequena, mas que tem um efeito enorme, que se chama perdão. O único meio de reconciliação é o perdão. E quantas pessoas não perdoam pais? Quantas pessoas não perdoam? Irmãos, eu já não sinto nada de ruim pelo meu pai, que me abandonou na minha adolescência. Não sinto nada de ruim. Ele mora lá no Acre. Ele mora lá no Acre. A última vez quem ligou foi eu. Ele nunca teve a hombridade de me ligar, a vontade de me ligar. Eu que liguei a última vez para ele. E eu não sinto nada no meu coração de ruim. Por quê? Porque o Deus que me perdoou, ele me deu condição de perdoar também. Aleluia. Para que dois irmãos, para que filhos e pais e filhos possam ser abençoados, possam viver o projeto de Deus, precisam perdoar mutuamente. O perdão é a chave. Gênesis 33:1, escuta bem: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Gênesis 32:2 diz assim: e pôs as servas e os filhos na frente, e Lia e os seus filhos atrás. Ele ficou com medo. Ele colocou as crianças e as mulheres na frente. Sabe para quê? Para que quando o irmão visse, tivesse misericórdia dele. Se ele fosse na frente com os homens deles e os escravos, talvez a ira e o diabo agiria no irmão dele. Então ele foi sábio: eu vou pôr as mulheres, as crianças, porque ninguém mata mulher e criança, ninguém vai degolhar mulher e criança, ninguém vai perder a cabeça e matar as crianças. Eu vou pôr mulheres e crianças na frente, para que já comece a amolecer o coração do meu irmão. Porém Raquel e José os derradeiros. Versículo 3: e ele mesmo passou adiante, depois de ter colocado as mulheres. Lá está vindo o irmão dele, escuta isso. Ele passou adiante e inclinou-se por terra. Sabe quantas vezes? 7 vezes. Ele levantou e se prostrou na frente do irmão, levantou e se prostrou. Humilhação. Isso é uma demonstração: eu estou te pedindo perdão, me perdoa. Eu sei que eu fui esperto, eu sei que você era o preferencial, era o filhinho do papai, eu era a filhinha da mamãe, mas me perdoa. 7 vezes ele se inclinou por terra, até que chegou os
aconteceu, irmão? Versículo 4: então Esaú correu-lhe ao encontro. Olha como é que Deus, olha como é que o perdão muda tudo. Olha como que o perdão muda tudo, irmão. Alguém fere a gente fica durão, fala que é crente, que está cheio do amor de Deus, mas a nossa primeira intenção, a primeira ação, se Deus não mudar no nosso coração, é de ficar resistente, de ficar durão, de jamais perdoar. Mas a Bíblia fala, o que a Bíblia fala que Jesus falou? Olha, se alguém tiver alguma coisa contra você, e você estiver indo de encontro ao altar de Deus, não chega até o altar para apresentar a tua oferta, você para um pouquinho antes, deixa a tua oferta ali, vai lá e reconcilia com teu irmão, pede perdão para ele, ele que te feriu, pede perdão para ele, aí você vai amolecer, vai quebrar ele todo, porque ele fez errado, mas é você que está pedindo perdão, e Deus está te usando como um canal do amor dele para pedir perdão, para amolecer, e para o perdão operar, para a graça de Deus operar, para o amor de Deus operar. Depois você que reconciliou com ele, ele que te feriu, mas você reconciliou com ele, demonstrou a diferença, você vem, prega a tua oferta, e aí você vai até o altar, e aí Deus vai receber. Aleluia! Olha que coisa tremenda, irmãos. O cristianismo, a mensagem do reino, é uma mensagem de ponta cabeça. Ninguém entende a mensagem do reino, o homem carnal não entende, mas quem é espiritual, quem conhece a Jesus, sabe que a mensagem do reino é a única que transforma e muda a vida do homem, é a única boa para a vida do ser humano. Aleluia. Aí eu vou terminar de ler. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o pescoço de Jacó, transformado em Israel, e beijou. E aí sabe o que aconteceu? E começaram os dois a chorar. O quebrantamento veio, o perdão veio, e houve uma mudança numa família que começou lá no preferencial, e Deus foi glorificado. Terminando a minha mensagem aqui, meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor, voltando para o texto, nos mostra os filhos, os tipos de filhos que o pai tem. A escolha é minha, a escolha é sua, a definição é minha, a definição é sua. Primeiro tipo de filho que eu vejo é chamado filho mais moço, e o segundo tipo de filho é o filho mais velho, que aqui os escritores, não está no original, não pense que está lá no grego isso, não, lá no grego não está falando o filho mais novo, ele se chamava pródigo, não, isso aqui é um título que você tem na Bíblia para ver a ação, a maneira com que age o filho mais moço. Podemos falar que a ação dele foi como pródigo, que abandonou, como um esbanjador das riquezas do seu pai. Como é que ele era? Ele era um homem, um rapaz que pediu a parte da sua herança. Segundo, ele desperdiçou todos os bens que vieram às suas mãos. Terceiro, começou a padecer necessidade, porque você sabe que se você não tiver controle e sabedoria para aquilo que está nas suas mãos, rapidamente vai esvair dos seus bolsos, das suas economias, todo o dinheiro que você ajuntou e recebeu em anos de suor e de trabalho. Quarta coisa que aconteceu foi que ele então arrumou o único emprego, e esse emprego, não pensa você que não era um emprego, de alta camada social, não era um emprego que estavam o exaltando para eles ficarem sabendo, olha, eu sou filho do homem mais rico daquela região, não. Diz que este rapaz só encontrou apacentador de porcos. Sabe o que é apacentador de porcos para o israelita? O cargo ou o emprego mais honroso era cuidar de ovelhas. Sabe qual era o emprego mais vexatório, mais feio, o emprego mais triste, mais humilhante? Tomar conta de porcos. Sabemos que os porcos para os israelitas são animais que com as suas patas fendidas é tido como um animal sujo, não é? Um animal impuro. E aquele rapaz saiu lá da luxúria, do glamour, de comer caviar, podemos dizer assim, de comer cordeiro. Para comer o quê? Diz que ele começava a cuidar dos porcos, ele arrumou o emprego dos porcos, e quando colocava a comida dos porcos, ele tentava comer, mas os porcos iam na frente e comia, nem a comida dos porcos, diz o texto, ele conseguia comer, ele não achou nada para comer. E aí foi a hora, querido, preste atenção, que este rapaz parou e pensou, poxa vida, lá na casa do meu pai,
Lá na casa do meu pai eu tinha cavalo para andar, na casa do meu pai eu tinha servo para trazer na hora certa, na casa do meu pai tinha banho para tomar da melhor água, na casa do meu pai tinha cama quente, na casa do meu pai tinha um beijo da minha mãe, na casa do meu pai tinha cafezinho fresquinho, queijinho de Minas, eita glória, né? Na casa do meu pai tinha feijoada, na casa do meu pai tinha honra, na casa do meu pai tinha festa, na casa do meu pai tinha roupa nova todo ano, tinha anel novo, tinha sandália nova, na casa do meu pai tinha morte de cevado, morte de cordeiro, tinha festa, meu pai rejubilava, meus filhos aí, ó, a minha herança, a minha possessão. Na casa do pai, resumindo tudo, tinha o de melhor para aquele jovem, e ele lembrou de tudo isso. Não tinha nem a comida do porco para comer, e ele lembrou: eu tinha tudo, e agora eu não tenho absolutamente o quê? Nada. Não tenho dinheiro, não tem mais roupa, não tem mais anel que meu pai me deu, não tem mais sandália, não tenho absolutamente nada. Se nós olharmos para a figura desse jovem, que parece que é a pior figura dos dois filhos, ou dos filhos que nós percebemos, parece que essa figura aqui é a figura do filho que é rejeitado mesmo, mas tem um porém: este filho aqui marcou uma grande mudança, este filho marcou uma grande mudança, e esta mudança que Deus tem para nós, e nós temos que decidir se queremos ser este filho ou se nós queremos ser outro. Sabe qual é a mudança que este filho marcou aqui? É a mudança de se arrepender. Quanto pode dizer um glória a Deus e um aleluia nesta noite? Ele se arrependeu. Não importa, meu irmão, escuta isso aqui que eu vou falar com vocês. Não importa, para Deus não importa se andamos a vida toda praticando coisa que não agradou a Deus. Para Deus não importa se você ficou a vida toda vivendo como este filho viveu, vendeu tudo, deixou de valorizar quem o pai é. Mas se você se arrependeu, sabe o que acontece? Os braços do pai vão estar abertos para poder te receber novamente, para poder te abraçar. Foi por isso que você está aqui sentado, sabe por quê? Porque um dia você reconheceu: sem o pai eu não sou nada, sem o pai eu sou um perdedor, uma perdedora, mas nos braços do pai eu posso ter o aconchego e o calor do amor e a bênção do Pai Celestial, que é Deus. Aleluia! Isso que Deus tem para cada um de nós. Não esqueça, se você se arrepender, sempre Deus vai te perdoar. Aleluia! Se você se arrepender, Deus sempre vai te dar um abraço e te dizer: meu filho, eu te perdoo, e você continua sendo meu filho. Aleluia! Foi isso que aconteceu com este jovem. Diz que de longe o pai o avistou. O pai mandou preparar, deu um tumulto na casa do pai, prepara uma festa, mata os melhores bezerros, prepara a túnica e prepara um anel novo. Ele está vindo lá, estou avistando, é o meu filho. Parece que não é o meu filho, ele está com a barba grande, cabelo parecendo bicho, mas é o meu filho, eu conheço meu filho, eu sei da filosofia do meu filho. E aí diz a Bíblia que quando ele se arrependeu, se levantou e voltou para a casa do pai. O pai saiu correndo, atropelando tudo, deixou os servos lá e correu, abraçou. Olha que coisa linda, escuta isso aqui é um ouro para você, uma chave de sabedoria que eu quero ensinar para você. Segundo a tradição judaica, um pai de família, se um filho saísse de casa, ele nunca faria o que esse pai fez. Ele nunca sairia da postura, da posição que ele estava, para correr de encontro ao filho. É o filho que tinha que correr e vir de encontro ao pai. O pai quebrou o protocolo. Deus quebra protocolo para poder te salvar. Deus quebra protocolo para poder te abençoar, meu irmão. Deus deixou a sua glória, se encarnou como homem. Sabe para quê? Para abençoar você e eu, nos perdoar e nos dar garantia de salvação. Este é o Deus que nós servimos. Aleluia! Deixou a sua glória, enfeitada de glória, veio à terra, tornou-se homem, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, para mostrar para mim e para você que tem perdão para os nossos pecados. Quantos podem aplaudir ao nome de Jesus? Aplauda nesta noite. Pastor e amados, um pai judeu nunca iria fazer uma coisa dessa, porque ele é pai. Nunca iria sair correndo atrás do filho. O pai aqui fez, saiu correndo e disse que lançou no pescoço do filho e começou a beijar o filho. A segunda visão, e eu termino aqui rapidamente. O segundo tipo de filho é o filho mais velho, que diz que ele estava cuidando do campo,
estava cuidando das coisas do pai, nunca havia saído de casa, nunca havia pedido herança, sempre estava debaixo da promessa, sempre estava dormindo na sua cama confortável, sempre comendo e vestindo da melhor maneira, sempre tendo o abraço do pai, o carinho do pai, o beijo do pai, os criados servindo, ele sempre estava sendo honrado, todas as festas estava lá o filho mais velho, ele nunca havia perdido a primazia, a bênção do pai, a herança do pai, o amor do pai, o carinho da mãe, ele nunca havia saído do conforto e das riquezas que o pai o podia oferecer. Mas aconteceu uma coisa, versículo 28, quando ele vem, ouve gritos, quando ele vê os servos, as pessoas dançando, e o coração dele se entristece. E diz o versículo 28 que este filho se indigna. Sabe o que é indignar? Que nos leva ao resumo: ira no coração. Existem pessoas que estão dentro da casa do pai, sendo abençoado pelo pai, comendo das bênçãos do pai, mas quando vem um miserável lá fora, que precisa do amor do pai e da compreensão dele, ele se ira. Ele tem ódio de quem vem lá de fora para dentro. Irmãos, escuta uma coisa aqui que eu gostaria. Eu não sou teu pastor, mas já fui pastor de igreja por muitos anos, já ajudei muitos pastores, sei como é um negócio muito sério. Tem pessoas que não estão preparadas dentro das igrejas para receber quem está lá fora. Se chegar aqui pessoas feridas, debaixo de vida de maldição, de pecado, de maldição hereditária, se chegarem aqui pessoas debaixo de escravidão do diabo, você está preparado para receber ela do jeito que ela está, cheia de carrapicho, cheia de problema, toda ferida, toda arregaçada, toda esmiuçada pelo mundo e pelo pecado? Será que você está preparado para receber esse tipo de pessoa aqui? Este filho é o segundo tipo de filho que o pai tem. Está dentro da casa do pai, está gozando das delícias do pai, mas este filho não estava preparado para receber o filho que o pai agora estava perdoando. Será? Agora a pergunta para nós, aí eu termino aqui: se aconteceu o inverso, você que nunca saiu da casa do pai, escuta isso, isso aqui é sério, irmão, isso aqui é coisa para nós meditarmos. Será que se acontecer conosco a nossa evasão da casa do pai, e quando nós nos arrependermos lá e voltarmos, será que você já parou para pensar que a sua condição será a mesma da condição do filho mais novo? Será que alguém aqui pode demonstrar esse amor por você? Será que você está esperando receber este mesmo amor? Já ouviu um ditado? Vocês já ouviram esse ditado? Que pimenta no olho do outro arde, dói. E no nosso, irmãos? Vamos nos preparar. Vocês querem almas? Vocês não têm que agrupar aqui pessoas que estão evadindo as outras igrejas que já são cristãos. Amém, se elas vierem. Mas vocês têm que estar preparados para a pessoa que nunca conheceu a Jesus, para pessoas que estão vivendo debaixo do pecado. São essas que são nossos alvos. O mundo ferido, o mundo machucado, o mundo que não conhece Jesus, esse tem que ser o nosso alvo primordial. Aleluia. E eu tenho certeza que Falmo está cheio, Rayane está cheio, Cape Cod está cheio de gente assim. Se prepara, meu irmão, amadureça, cresça mentalmente, entenda o amor do pai e assuma o teu lugar verdadeiramente de filho. Qual é o teu lugar de filho nesta noite? Você é qual filho desses dois? Qual é a qualidade, qual é o grau de filho que você está vivendo, a posição de filho que você está vivendo? Você está vivendo como filho que já esteve lá fora, que voltou e provou da misericórdia do pai, da compaixão, do amor do pai, foi perdoado pelo pai? Glória a Deus por isso. Ou você é o filho que está dentro da casa do pai e não tem coragem de receber, de ver aquele que está chegando, que vai chegar, que não tem coragem de demonstrar um amor? Ou você acha que o individualismo do pai é só para você? O pai volta a dizer, não tem filhos preferenciais. Se o filho está lá fora e voltar, o pai vai recebê-lo. Pastor e pastora está aqui para abraçar, para amar, para dar milhares de chances que estes filhos que estão lá fora, não é pastor, não é verdade? Precisam ter na casa do pai. Aqui na América, escuta isso.
Isso aqui é profético. Isso aqui é para você parar e meditar nisso. Tem mais gente que está do lado de fora do que está do lado de dentro. Tem mais gente desviada, afastada lá fora do que dentro das igrejas. A pergunta é: por quê? Por quê, irmãos? Porque foram feridos com os daqui de dentro. Porque foram machucados com a falta de compreensão. Estou falando aqui de dentro, vocês estão me entendendo? Não estou julgando a igreja aqui não, amém, irmãos? Eu estou falando da igreja, de um modo geral. Aqui dentro, quando eu estou falando, é da igreja, amém? Igreja de Cristo, igreja dos Estados Unidos brasileiros. Mas que estão lá fora feridos. Por quê? Para perguntar para eles. Um pastor um dia, eu termino aqui, foi fazer uma visita, a casa lotada de gente. Falou: upa, que maravilha, agora é hora de eu lançar minha rede, que bênção. Foi fazer, pastor, tinha 15 pessoas dentro da casa. Fizeram o culto. E no final perguntou: vocês têm alguma religião? Vocês já foram de alguma igreja? Todos os 15 estavam desviados, afastados da igreja. E virou um deles e falou: olha, eu fui machucado dentro da igreja e eu não quero voltar nunca mais para a igreja, porque foi a igreja que me machucou. Foi o povo lá dentro que me machucou, começou a falar, e outros também concordaram. Então você percebe que a maioria dos 15 não estavam dentro das igrejas porque foram machucados pelas pessoas que estavam lá dentro. Irmãos, aqui está o antídoto para nós. Se o Pai te perdoa e você está aqui dentro, você precisa incorporar quem é o Pai na tua vida, porque nós temos que ser imagem de Jesus e perdoar 70 vezes 7. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Perdoa 70 vezes. Se completar 490, perdoa mais 70 vezes 7, é infinitamente. Jesus está dizendo: olha, não é o número só de 490 não, mas é infinitamente. Vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando. Sabe por quê? Porque amor não tem limite. O amor do Pai é de tal maneira, profundidade, largura, dimensão, que perdoou e amou o mundo de tal maneira que Ele não poupou Jesus, enviando Jesus. É por isso que nós estamos aqui, porque o amor do Pai por nós foi maior do que o nosso pecado. Oh, aleluia! O amor do Pai foi maior do que o meu pecado, e é por isso que eu estou aqui. E aí o que eu tenho que fazer, pastor? Definir quem eu sou. Qual filho que eu sou? O mais moço? Ou eu sou o filho mais velho? Qual é o filho que nós somos nessa noite? Aleluia. O mais moço, todo mundo joga pedra nele, foi embora, mas ele voltou e foi perdoado. Agora eu tenho certeza de uma coisa com o filho mais novo, mais moço: nunca mais ele terá a mesma visão. Nunca mais ele será igual ao filho que ficou em casa e ficou com ira e ficou indignado. Nunca mais ele vai ser igual ao irmão dele. Ele poderia ser igual ao irmão dele porque foi tratado da mesma maneira. Pai, presta atenção, não tinha preferencial, a herança da mesma maneira. Ele foi tratado do mesmo jeito, mas um dia veio rebeldia, foi embora. Mas quando ele voltou, ele provou de algo que ele nunca havia provado. Sabe por quê? Porque ele errou um dia. Eu errei um dia, eu não nasci no lar cristão. Mesmo você ter nascido no lar cristão, quero saber o dia que você nunca pecou, que você nunca errou. Agora minha pergunta para você é: será que da maneira, ou melhor, as vezes que você pecou, Deus não te perdoou? Perdoou todas elas e vai continuar perdoando quantas vezes for preciso te perdoar. Mas tem uma coisa: qual filho você é? O filho que está dentro de casa é radical, só quer arrancar a espada para cortar a orelha, só quer arrancar a espada para matar. O filho que erra, não somos esses tipos de filho, mas nós somos o filho que estava dentro. Eu quero ser esse filho. Foi embora e voltou. E quando voltou, ele provou de algo que ele nunca havia provado. Ele viu que é bom e vai permanecer dentro da casa do Pai. Fica de pé, por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fica de pé nesta noite. Aleluia. Irmãos, Deus está à procura nesta igreja. Agora eu vou contextualizar, de pessoas que provaram desse perdão de Deus, que querem ser o filho mais novo, que não é pródigo, que não é esbanjador, mas o filho que sempre, quando peca, quando erra por deslize, está pronto para ser perdoado, que sabe a diferença, que é estar dentro da casa do Pai, mas que é ter provado das bolotas lá fora
das coisas ruins lá fora, mas sabe que aqui dentro é melhor, porque na casa do Pai tem 70 vezes 7 perdão, todos os dias tem perdão, toda hora tem perdão. E aí, quando nós aprendemos isso, igreja, presta atenção numa coisa, que vem as pessoas, nós estamos igual a esse vaso, só que diferente. O vaso está cheio até ali, nós somos como esse vaso, que é enchido de amor, está transbordando de amor. Se alguém pisa no nosso calo, nós estamos prontos para perdoar. Se alguém da igreja pisa no calo, eu perdoo. Se alguém lá de fora pisa no calo, eu perdoo. Eu sempre vou perdoar, porque eu sei qual é verdadeiramente o significado, o valor e a intensidade do amor do Pai, aleluia. Se nesta noite tem filho de Deus aqui, que quer viver uma intensidade de amor, que quer ser útil, que quer ser uma bênção, eu quero te convidar hoje a ouvir um chamado meu. Quem gostaria de ser um ganhador de almas neste ano de 2019, levanta a tua mão para o céu. Quem quer ganhar uma alma? Quem quer perdoar alguém? Quem quer buscar alguém em amor? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar nesta noite, meu Senhor, por esta palavra que o Senhor me dá, por esta palavra que o Senhor dá para esta igreja. Senhor, aqui nós estamos para definir qual o tipo de filho que nós queremos ser. Senhor, nós podemos até ser o filho mais novo ou o filho mais velho, que nunca saiu de casa o velho, mas nós não queremos a segunda parte do filho velho, nós queremos viver a segunda parte do filho novo, provar do teu amor, se arrepender todo dia. Sabe por quê? Porque quando tu nos dá nova veste, anel, sandália e fizer uma festa para nos receber, o Senhor vai nos levantar para ganhar almas desta cidade. Quero profetizar sobre esta igreja. Está vindo uma unção de amor sobre ela. Sobre esta igreja está vindo uma valorização de quem realmente vai se levantar como filho do Senhor. Levanta a sua mão para o céu, começa a glorificar ao Senhor. Fala nesta noite: Deus, eu provei do teu amor. Deus, eu provei da tua graça. Senhor, eu quero ser uma bênção na tua casa e ser uma bênção para receber quem eu vou buscar, quem vai chegar nessa igreja. Seja um agente de amor, seja um agente perdoador. Seja tu uma bênção neste lugar. Aleluia. Xerebalabasuri cantando massuri andalaba xerebalaba. Nelabaraba xuri andalaba cantando Rebalabasuri cantando marraia. Eu quero que abaixe só um pouquinho a música, por favor. Rebalabasuri cantando massuri andalaba raia. Narabacoli mandarabasuri anderebalaba cantando massuri andalaba raia. Rebalabasuri cantando massuri andalaba raia. Deus manda dizer para essa irmã que estava com o varão aqui, Rebacala massuri andalaba raia, louvando por último: olha a serva do Senhor, olha a serva do Senhor. Deus tem visto o esforço de vocês e como vocês se preocupam quando erram e falam no coração de vocês: Deus, eu sei que eu não posso, eu sei que eu sou pequenininho, pequenininha, mas Deus manda dizer para vocês nesta noite: há uma simplicidade no coração de vocês, há uma pureza no coração de vocês de fazer a obra, e Deus manda dizer que Ele tem um ministério especial para vocês poderem ganhar almas neste lugar. Deus manda dizer: se preparem com jejum, se preparem com oração, porque quando vocês louvarem aqui, vai sair labareda da boca de vocês, para poder curar muitos corações. Me dá a tua mão aqui, serva, tua mão direita, vira a tua mão direita, aleluia. Deus me mostra duas fases na tua vida. A fase que você chegou até o meio, e esta fase passada na tua vida não foi fácil, serva. Deus me mostra muita cicatriz, muitos buracos, muitos intempéries na tua vida. Deus me mostra muitas marteladas, Deus me mostra muitas machadadas, Deus me mostra marcas, você como um pedaço de madeira, e Deus me mostra muitas marcas. Isso é o teu passado. Deus manda dizer: eu vou passar, estou passando a minha unção, aleluia. Você pode até, filha minha,